Para esforço, pessoal, estamos juntos mais uma manhã aqui para a gente poder orar, refletir da vontade de Deus para a nossa vida. Sou Evandro, pastor da comunidade Vitral. Quero repartir algo da palavra de Deus com você nesse início de semana, nesta manhã de segunda. Muito bom estarmos reunidos. Você que vai ouvir depois, vai ouvir em outro momento, que Deus possa te abençoar no momento em que você nos acompanhar nessa reflexão e nesse momento de oração. Quero começar aqui colocando a nossa semana, a nossa jornada diante do Pai no momento de oração. Deus, muito obrigado pela oportunidade que temos de começar mais uma semana. O Senhor sabe os desafios, a jornada, o que temos diante de nós. O Senhor sabe como estamos, o Senhor sabe quais são nossos limites, quais são nossos desafios. O Senhor sabe como está o nosso ânimo, o Senhor sabe como está, ó Deus, a nossa animação, a nossa energia para enfrentar o que nós precisamos, alcançar o que precisamos. Abençoa-nos, ó Pai, nos aproximamos de Ti em humildade, pedindo perdão por nossas falhas. Pai, gratos e agradecidos, Senhor, pelo perdão que temos em Cristo Jesus. Nós te agradecemos pela obra do Teu Espírito em nós, que nos refaz, que nos renova. Por isso colocamos esta semana em Tuas mãos, colocamos nossos relacionamentos, colocamos, ó Deus, nossos desafios pessoais, colocamos as oportunidades que teremos de abençoar e de servir aos outros. Nós pedimos isso em nome daquele que morreu para nos ensinar como viver e como se relacionar. Nós pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bom. Quero lembrar com você o texto de Paulo aos cristãos da cidade de Éfeso, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, essa parte da carta de Paulo. Quando Paulo escreveu, ele não tinha essa numeração. Depois nós colocamos esses números para organizar a nosso modo de pesquisar e de poder acessar o texto. Mas o texto, quando ele é escrito por Paulo, ele tem dois blocos principais, uma parte de reflexão e uma parte de aplicação. Aqui no capítulo 4, se inicia esse momento em que Paulo, depois de refletir e apresentar vários conceitos importantes aqui para aqueles irmãos, ele vai colocar tudo isso em prática. Quando ele inicia o capítulo 4, ele vai usar essa expressão, diante de tudo isso, ou seja, eu fiz várias reflexões com vocês, Paulo está dizendo, agora vamos pensar isso na dimensão da vida, como isso se aplica, como isso se põe em prática na nossa vida. E ele continua, direi o que quero que vocês façam. Enquanto estou preso aqui, pelo simples fato de servir o Senhor, quero que saiam e caminhem, ou melhor, que corram pelo caminho que Deus ordenou que seguissem. Paulo está apontando aqui essa dimensão de poder andar no Senhor, viver a vida de acordo com o padrão, com a vontade de Deus. Não quer que ninguém fique de braços cruzados, não saiam por aí por caminhos que não levam a lugar nenhum, ou seja, o que você está fazendo da sua vida? Paulo ele está nos confrontando e perguntando e dizendo, tomem cuidado para você não ser essa cadeira de balanço e que você vai fazer movimentos e não vai sair do lugar, você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai terminar essa semana, você vai terminar o mês, vai passar 2022, aí muitas vezes a gente se esconde, por exemplo, muitos se escondem atrás de pandemia, de crise, e diz assim, mas foi isso, foi aquilo, encontram justificativos para não chegar a lugar nenhum. E Paulo continue, cuidem também para agir com humildade e disciplina, sem desanimar, sempre constantes, dedicando-se uns aos outros com amor, considerando as diferenças entre vocês, sempre resolvendo logo todo e qualquer desentendimento. Paulo ele apresenta aqui algumas características que devem ser marcas da nossa vida, dos nossos relacionamentos, e ele continua essa descrição sobre o modo como nós devemos
andar, mas eu quero chamar a atenção que ele tem uma expressão e ele vai dizer isso, olha, nesse jeito de vocês andarem, cuidem, ou seja, vigiem, intencionalmente, se preocupem de viver desta forma. E ele está dizendo, sempre constantes, sem desanimar, disciplina, humildade, mas eu queria chamar a atenção para essa característica que Paulo está nos desafiando a viver essa semana, que é sempre constante. Eu não sei se você é uma pessoa constante, o quanto você oscila. A gente brinca aqui a ideia do W, né? Nós temos esses altos e baixos, o quanto você é uma pessoa que oscila entre o ânimo e o desânimo, entre bons resultados e péssimos resultados, o quanto você oscila entre estar de bem com a vida ou revoltado com todo mundo, o quanto você é constante. Paulo está dizendo, busquem viver, cuidem, ou seja, se esforcem, vigiem, intencionalmente se preocupem em viver de modo constante. Aqui há um reconhecimento da necessidade que nós temos de que a nossa vida seja marcada pela constância. Paulo não está dizendo, vivam em alta performance, vivam no máximo, deem sempre o melhor a todo momento. Não, percebam com a oportunidade que a gente tem de viver de modo constante e que o crescimento seja constante, que os relacionamentos sejam constantes, porque os altos e baixos nos desgastam, os altos e baixos eles interferem na nossa qualidade de vida. Embora a gente usufrui dos bons momentos em que estamos no auge, no limite, no melhor da nossa potência, nós também nos machucamos e nós destruímos nossos relacionamentos quando estamos no nosso pior. E Paulo está vendo assim, nós devemos viver sempre constantes. E eu e você devemos nos perguntar e pedir que o Espírito de Deus ponha a luz sobre nós. Como estão os nossos pensamentos? Como está a nossa alma? Como estão os nossos sentimentos? Como está a nossa gestão pessoal de tempo? Como está a nossa gestão financeira? Como está a nossa resolução de conflito? Como estão no dia a dia aqui os meus pensamentos, a minha fé voltados para Deus? Paulo nos desafia, vamos cuidar para que a gente tenha uma vida constante, a gente seja constante nessas marcas da nossa vida. Ou seja, não adianta você querer nessa segunda-feira ser uma segunda maravilhosa de humildade e de disciplina e não ser o restante da semana. Paulo está dizendo, olha, busque uma vida constante, não adianta hoje ser um dia perfeito, o restante da semana não. Paulo está nos desafiando, vamos viver de modo constante. Isso tem a ver com o quanto nós queremos de progresso. Nós teremos dificuldade em ser constantes se nós aceleramos demais e se nós nos exigimos demais. Para mantermos constante o nosso crescimento ou a prática do que queremos, precisa também ser gradativa e precisa ser intencional. Não adianta acelerar, não adianta correr apenas num dia, é ser constante. Uma outra pergunta que nós devemos fazer quando nós refletimos sobre ser constantes é o que nos motiva a ser constantes ou a buscar uma dessas características, não apenas essas características, ou ser constante em outras marcas da nossa vida. Ou seja, eu quero ser constante no modo como eu lido com os meus filhos, eu quero ter uma constância no controle da minha voz, das minhas emoções, no modo como eu reajo, eu quero ser constante. Mas perguntar, mas por que eu preciso disso? Por que eu preciso me tornar este pai, essa mãe? Aí nós avaliamos o coração, porque muitas vezes nossas oscilações são oscilações relacionadas às nossas motivações, são oscilações da nossa alma. Ou seja, quando a nossa alma não está resolvida e nossas motivações não são corrigidas por Deus, nós vamos viver inconstantes. Porque essas motivações que não são verdadeiras, não são saudáveis, elas vão oscilar e elas vão nos destruir quando nós estamos em busca de reconhecimento, estamos em busca de agradar pessoas, ou estamos em busca até mesmo de ferir pessoas,
ou de oferecer algo para as pessoas, de querer que as pessoas tenham uma impressão sobre nós, uma imagem, ou querer corrigir questões do passado do modo errado. Tem questões que não são corrigidas dessa forma. Nós vamos visitar a nossa história e curar a nossa história e do jeito certo. Às vezes nós queremos servir as pessoas, agradar as pessoas, mas o que nós temos, na verdade, que ter é uma boa conversa, nós temos que ter uma resolução, nós precisamos de perdão ou liberar perdão. E Paulo está dizendo, avalie a sua vida de modo que e faça o que for necessário para que você alcance uma vida constante, para que você possa ser constante. Que essa semana seja uma semana para mim e para você, em que a gente alcance isso. Ou seja, mesmo que a gente não progrida, não dê grandes passos ou grandes avanços nessas características que ele falou e outras características que sejam necessárias para mim e para você, mas que Deus nos permita ver a semana ser construída de modo constante, que de hoje a sexta, de hoje a sábado, nós nos vejamos constantes, que naquilo que a gente avance, a gente se veja constante, naquilo que a gente construa, a gente se veja perseverante, que sejam questões que permaneçam, que não oscilem, que Deus nos ajude a alcançar o que seja necessário para que a gente seja constante. Vamos orar mais uma vez, vamos lembrar também daqueles que estão vivendo momentos difíceis e de dificuldade. Deus, nós agradecemos pela Tua palavra e reconhecemos isso, nós precisamos ser constantes. O Senhor sabe quem de nós tem lidado, inclusive, com estar com o tanque vazio, vivendo na reserva emocional, e quantos de nós somos tomados por insegurança, por medo, de viver de modo inconstante, de não conseguir entregar o que precisamos, não conseguir fazer o que temos, não conseguir chegar onde deveríamos. Muitos de nós desistimos, muitos de nós nos entregamos, Pai, e vivemos de modo inconstante. Ajuda-nos, toca-nos, ó Deus, mais uma vez, abençoa-nos para que essa semana seja uma semana de constância em nossa vida. Ajuda-nos a perceber por que estamos correndo atrás disso e daquilo. Ajuda-nos a enxergar nossas motivações. Ajuda-nos, ó Deus, a avaliar a nossa vida, de modo que a gente cumpra isso que Paulo nos desafiou, que é cuidar para que a gente seja sempre constante. Ajuda-nos a crescer, mas que esse crescimento seja um crescimento saudável, permanente, de que as pessoas à nossa volta tenham contato e sejam abençoadas com o nosso crescimento, não apenas em um dia, não apenas uma semana, mas que isso seja uma mudança permanente, uma transformação permanente em nossa vida. Ajuda-nos a crescer e amadurecer, e que esses frutos sejam frutos permanentes, ó Deus, constantes. Nós, orando juntos, nos lembramos dessa semana. Abençoa a nossa semana, Senhor. Nosso trabalho, nossos casamentos, a relação que temos com nossa família, amigos. Pai, guarda-nos, ó Deus, protege-nos, ajuda-nos a enfrentar o momento financeiro que vivemos, ajuda-nos a, Pai, reconstruir a nossa história a partir do momento que das dificuldades que enfrentamos nos últimos anos, ó Deus, quem precisa de uma reconstrução profissional, quem precisa de um novo momento emocional, quem precisa, ó Deus, fazer investimentos pessoais da sabedoria, quem precisa tomar decisões, visita a casa que está ainda lidando com o luto, ó Deus, que precisa vai se reerguer a cada dia do sofrimento, da saudade, da perda. Abençoa esta casa que hoje precisa da cura física, Senhor, precisa da cura da alma. Abençoa o nosso trabalho, prospera o trabalho de nossas mãos, ó Pai. Deus, queremos te honrar, queremos, ó Deus, te revelar através da excelência da nossa vida, do nosso trabalho. Queremos refletir teu amor. Cuida das nossas línguas, ó Deus, para que nossas palavras sejam palavras que edifiquem, abençoem nesta semana, Pai. Mais uma vez te agradecemos
o teu amor e tua graça em Cristo Jesus. E assim oramos, Senhor. Amém. Amém. Muito bom estarmos juntos. Que Deus abençoe a sua semana. E amanhã de manhã estamos novamente aqui para uma reflexão e este momento de oração. Que Deus abençoe você. Que você possa também compartilhar essa palavra com outras pessoas. Aquele abraço.